Olá! Estamos aqui hoje com o Felipe Albani, o nosso querido do Sejus, e hoje nós vamos ter uma conversa muito bacana a respeito do Esperanto, para essa nossa playlist que fala sobre o Esperanto. Felipe, meu querido, bem-vindo, bem-vindo. Eu sempre digo que tu é do Sejus, mas tu deve fazer tantas outras coisas, mas eu já te tomei. Tá Eu já tranquilo. roubei para mim, agora tu é só do Sejus. Cada Querido, vez mais o pessoal quer me espalhar. O mais engraçado é isso. sim, eu até peço que as pessoas se apresentem e digam, porque às vezes, quase sempre a gente erra e se engana e esquece de dizer coisas. Te apresenta rapidinho aqui para a turma poder saber por onde tu anda, que vai ser legal. Tranquilo, tranquilo. Então, meu nome é Felipe. Basicamente, sou professor de português e inglês em duas redes municipais aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, vocês devem notar meu sotaque aí cheio de chiado, cheio de... Porque quando a Dória apresentou uma pessoa, ele falou não sei quantas coisas para mostrar que era do Rio de Janeiro. Só que eu não sou carioca, sou Falou para fluminense. Eu não chiar sou mesmo. Não sou da capital, sou da periferia, digamos assim, Baixada Sim. Fluminense. E atualmente estou morando na região serrana, mas em breve devo ir para a capital, mas enfim, vamos direto ao ponto. Sou professor, sou formado em letras já há alguns anos, atuo há cerca de 15 anos nas escolas municipais e trabalho também com a doutrina espírita no Sejus e indo direto ao ponto. Quando eu ingressei no espiritismo, eu já também ouvi falar do Esperanto e me interessei e comecei a estudar também. E aí eu fiquei naquela, que eu não sou exatamente, como eu diria, um eterna comenzando, que seria aquele que começa e não termina nunca, aí volta e começa de novo, e volta e começa de novo. Tem Sim. alguma coisa na minha memória que grava diversos parâmetros, então eu não perco totalmente o conhecimento. E vira e mexe, eu estou em contato, ainda mais agora com a internet, é muito mais prático para a gente entrar em contato. Só que com tantas atividades que ainda mais especialmente com o Sejus, que a gente tem aquele momento, tipo, eu pego 1 ou 2 dias e eu dedico para elaborar os estudos. Esse livro Sim. do Zélio que a gente está lendo agora também ainda tem aquela questão que eu tenho que digitar, já que o PDF é apenas a foto, então eu vou lá e digito para poder facilitar para a gente poder analisar com calma, enfim. Então, isso tudo facilita por um lado, mas ao mesmo tempo a gente precisa de tempo Tira muito tempo, né, Felipe? Sim. para a gente ler, observar bem. Enfim, a gente vai vendo e pesquisando as coisas e o Esperanto para mim foi muito interessante e de certa forma foi o que me levou aí para letras. Acho que pouquíssima gente sabe disso. Sério, que lindo! Tu era jovenzinho quando tu entrou no espiritismo, né? Então, 17 anos. realmente, tu ainda não tinha feito a tua decisão profissional, né? Eu estava, inclusive, fazendo técnico em eletrotécnica. O pessoal até faz, como assim um técnico em eletrotécnica foi Como para letras? assim? É. Que Aí eu mudança foi sempre essa? digo, Aí eu sempre digo, gente, como técnico em eletrotécnica, eu que sou uma pessoa que sou muito avoada, você imagina se eu esqueço um cálculo. Eu posso matar. Eu não queria carregar isso pelo resto da minha vida, nem ter um CREA em cima de mim. Então, simplesmente eu achei, dando aula, se eu esqueci, no dia seguinte eu volto. Se eu tiver Ah, algum problema, eu posso corrigir. Então, eu achei que isso conseguiria ser um pouco melhor. E, de certa forma, me penalizo hoje por não ter feito, por exemplo, o ensino normal, porque vira e mexe aparecem alunos analfabetos ou com extrema dificuldade de de alfabetização. leitura, de alfabetização. Mas muita gente chama de letramento. Letramento é outro fenômeno. Letramento é leitura, experiência de leitura. Então, não é Interpretação o de caso. texto, né? Isso tudo é parte do letramento, mas no caso às vezes o problema é de alfabetização, é problema cognitivo, e a escola normal, especialmente aqueles institutos mais tradicionais, que têm mais coerência com tudo isso, costuma trazer ferramentas muito importantes para os alfabetizadores. E, infelizmente, como eu fui para uma outra área
anterior, tudo bem. Tem coisas que eu uso até hoje, né? Por exemplo, quando surgiu essas lâmpadas de LED, ai, meu Deus, eu lembro disso. Então, isso, de certa forma, eu vi esse desenvolvimento das lâmpadas fluorescentes compactas. Eu aprendi muito sobre energia solar, energia eólica, que eu trabalhei com isso naquela época. Então, de certa forma, eu sou um profissional que tem uma outra cabeça, mas se botar para fazer uma instalação elétrica, eu falei, vixe, Maria, não vai dar muito certo, não. Já tem muito diferente, né? Uma prática, a pessoa está na prática, vai na hora, faz isso aqui rapidinho, eu vou começar a fazer. Não é muito mal comparando, mas vou fazer igual o engenheiro. O engenheiro gosta de tudo muito elaborado, muito assim. Aí eu vou um pouco para esse lado também. O eletricista já vai lá, mete a mão, com choque, sem choque, eu morro de medo de choque. Olha que loucura. Técnica e eletrotécnica com Como é medo que de tu levar foi choque. cair no eletrotécnico, guri? Que Ah, isso coisa, foi né? uma vez com o meu padrinho. Meu padrinho falou que você devia se tornar técnica eletrônica. Aí eu falei, não, eletrônica não, aquela coisa de adolescente rebelde. Não, aí eu vi lá, eletrotécnica, vai ser isso. Aí pronto, caí lá. E O meu filho aí, fez o técnico em eletrônica. E tu acredita, Felipe, que eu toda estabanada também, do jeito que eu sou, eu fiz técnico em química. Eu fazia cada explosão, guri, no laboratório. Era muito triste. imagina. Era muito horrível. Aí um dia um professor virou para mim e disse assim, no meio do laboratório, guria, teu lugar não é aqui. O cara disse isso para mim. E eu larguei. Eu estava sentindo mesmo que não era para mim. Mas, Felipe, olha que interessante. Eu convidei um outro colega nosso do Espiritismo para falar sobre Esperanto, que é o Fábio Souza, e da Abrepaz. E o Fábio que me contou que tu é um cara também envolvido no Esperanto. Eu disse, não acredito. O meu Felipe, o nosso Felipe, ele disse, sim, o Felipe. Pensei, gente, mas como é que pode? O mundo deu volta assim, eu caí lá no Felipe. Não sabia, Felipe, eu juro que eu não sabia. E desse teu envolvimento, sabe? Daí o Fábio disse, sim, eu encontrava, o Fábio agora meio que se afastou das redes sociais, mas ele disse que te encontrava nos grupos e tal, de Esperanto. Que legal isso, guri, que legal, que legal. Tu chegou a participar de algum evento daqueles grandes, assim, que tinha? Quando eu terminei o curso, o meu professor, Jair Salles, infelizmente eu não tenho contato, saber se ele está encarnado ou não, mas uma pessoa fantástica, com um método de ensino que dava para você ter uma ideia. Eu aprendi sozinho, eu não participei de um curso exatamente com pessoas, aquela coisa tradicional. E é um Sim, curso que eu fiz em casa, né? Só ia fazer as provas com ele, lá na Cooperativa Cultural dos Esperantistas, no centro do Rio de Janeiro. que legal E com isso. isso, eu participei de talvez o único congresso que realmente eu tenha conseguido participar, porque, no geral, não sei, hoje também, agora muito virtual, mas o problema é que, às vezes, a gente se atrapalha com horários, com dias, ainda mais agora com o grupo do Kardec aos domingos, então eu estou com um horário um pouco mais restrito. Mas eu participei de um congresso, que era um congresso do Sudeste, isso em 1997 ou 98, infelizmente a memória já está meio Sim, já alzheiana, faz né? um Então, bocado de tempo. Sim. e aí eu proferi um discurso em Esperanto, foi Ai, bem que legal. lindinho. Que Eu acho amor. que está gravado até hoje, mas está lá, provavelmente uma daquelas fitas gravadas lá na Associação Esperantista do Rio de Janeiro. Engraçado que são dois prédios, um do lado do outro, são duas salinhas, uma em cada prédio, mas são vizinhos. E cada uma Sim. com sua característica. Aí depois eu cheguei a voltar, eu cheguei a me associar, mas depois, na época, não tinha emprego, aquela coisa toda, então para poder ficar contribuindo era meio complicado. Sim, E sim. a Muita gente volta acaba se ainda está afastando. sendo. Aí a volta está sendo um pouco tímida, ou seja, participei há uns meses de um congresso que foi virtual, mas pelos Estados Unidos, pelo Discord, que é um desses novas redes sociais que tem aí, que a gente quase não usa, mas que Sim, eu serviu já para. ouvi falar, mas não uso mesmo.
Foi muito interessante, muitos esperantistas do mundo inteiro, aí estou em vários grupos no Telegram, tem uns 3 grupos no WhatsApp, tem sido muito interessante essa retomada, mas o meu problema é aquele negócio, eu preciso de disciplina, apesar de ter muita coisa disciplinada, mas a disciplina para línguas exige um pouquinho mais da gente. E no caso, o Esperanto em si pode ser a língua mais fácil do mundo. Em termos de 6 meses, você praticamente já tem o básico do Esperanto, mas como toda e qualquer língua, você precisa estar praticando. E, graças Uhum. a Deus, todas as vezes que, mesmo depois de anos sem praticar, eu consigo falar, as pessoas entendem, eu consigo entendê-las. O problema é, às vezes, uma outra palavra que a gente esquece, né? A gente já paguei mitos Sim. homéricos também. Botei meu professor em situações, no mínimo, constrangedoras para ele, que eu tentei fazer gracinha em Esperanto, a pessoa não entendeu o meu humor. Então, eu fico, coitado. Se um dia ele escutar esse vídeo, vai falar, danadinho. Uma coisa assim. Mas é aquele negócio, a gente vai aprendendo, né? Vivendo e aprendendo, e sabendo também o que é adequado e o que não é. O problema é esse, né? A gente quer fazer alguma coisa, mas a gente vai entendendo melhor depois. No grupo, no nosso grupo lá do Sejus, tem um participante, que é o Clóvis Pontes, que é também esperantista. Clóvis Esportes, aí também. Portes! Isso, perdão. Olha o meu estado. Olha o meu estado a minha cabeça, tá? Também é esperantista. Então, nessa nova playlist que eu vou criar aqui, então vão ter vocês 3, o Fábio, o Clóvis e tu, porque eu fiquei tão fascinada com essa coisa do Esperanto, sabe, Felipe? Te contar um segredo. Eu baixei um aplicativo, aquele do Duolingo, que Sei. é um aplicativo free, assim, é gratuito, e ensina as frases mais basiquinhas, assim. Eu tô brincando com isso, Guri, eu tô adorando. Tô adorando, de Esperanto, né? Sim. Algumas O frases eu já... Esperanto, Hã? o Esperanto só tem um efeito colateral. Depois que você aprende, por conta das regularidades, da facilidade dele, dá uma preguiça de aprender outras línguas. Né? Eu imagino. Eu imagino. Sabe a ideia que eu tive? Eu pensei assim, a minha neta é estadunidense, minha netinha, ela não fala português. E eu falo mal e porcamente inglês, assim, para sobreviver. E a ideia que eu tive era ensinar Esperanto para ela, para que eu e ela pudéssemos falar em Esperanto, sabe? Que é uma língua, para Uma ela seria boa. mais fácil aprender Esperanto do que português, né? Sim, com certeza. Tô com essa ideia. Tô com essa ideia. Legal, eu acho ótimo. Vou passar isso para minha filha, vou ver o que vai acontecer. Porque a minha neta estuda português assim, virtualmente. Ela tem uma uma professora que dá aulinhas para ela pelo. Como é que é o nome lá? Aquele aplicativo que a gente nem usa mais, o Skype. E Sei. eles lá usam ainda. Lá nos Estados Unidos eles ainda usam o Skype. É a E, Microsoft. e aí ela tá aprendendo, mas é difícil para ela, sabe? É bem difícil. Aí eu pensei nisso, quem sabe com essa ideia aí, eu e a minha neta Sim. falando em Esperanto, ia ser bem divertido. E vai ser ótimo que ela aprenda, porque ela vai ter a oportunidade de conhecer não somente uma outra língua, como uma outra filosofia. Já que o É, Esperanto é um idioma que talvez ele se coloca como uma língua universal, mas eu penso que seria a língua de uma fraternidade, porque você é, cria laços que muitas vezes não necessariamente são ligados à profissão, mas você tem a oportunidade, eu não sei agora como anda isso, né? Porque também pandemia é tudo mais complicado. Mas, por exemplo, eu como esperantista, especialmente se eu estiver associado a de alguma forma, se bem que hoje com o Telegram isso também meio que se perde. Antigamente existia um livro que é chamado Iar Libro, que era um livro do ano. Esse livro do ano continha os endereços de todo mundo, no ai mundo que inteiro, para onde bonito. você quisesse poder se hospedar.
Então, uma Que coisa que lindo facilita isso! você ser esperantista é você poder viajar o mundo inteiro, mas pelo menos tendo um espaço para você ficar. Já pensou que coisa linda isso? Isso é tão bonito! Nossa, que Mas, bonito! assim, como hoje você não tem, por exemplo, uma. Que antes tudo era muito conectado com a Academia Universal de Esperanto, que fica na Holanda, Uhum, ou melhor, Países Baixos, como eles preferem ser chamados agora. sim. Perdão pela. E aí o que acontece? Então, hoje, por exemplo, com não sei quantos grupos em que eu estou no Telegram, e uns 3 ou 4 que eu tenho no WhatsApp, a gente entra em contato sem necessariamente estar presente ali, eu ter que precisar de permissão de alguém, e, de repente, com isso, a gente cria uma amizade até mais profunda do que Sim. outros meios. Uma coisa muito interessante também que, assim, no Facebook, né, como eu coloquei, que sou esperantista, brota esperantista do chão. É um negócio, assim, de louco. E muito Sério? africano. Acho barato ver os Ai, africanos que conversando com a gente. lindo! E uma que me impressionou, até como professor. Ele ensinando Esperanto, um desses meninos africanos ensinando Esperanto, ele não é professor, Aham. mas se meteu a escrever Esperanto, sabe naquela escola rústica, que só Ah, tem quadro verde, ele com giz. E eu pensando, pensei começar, gente, meus alunos lá querendo absolutamente nada com a do Brasil, e eles ali se dedicando para aprender uma língua que, dependendo, para eles também é difícil, porque sempre tem um problema de fonemas, sim. grafias diferentes, mas tem toda uma filosofia de fraternidade que é diferente. Eu me lembro de um depoimento, isso eu me lembro, tem muita, na verdade o problema é assim, igual o espiritismo, tem muita história, né? Pessoas falam muitas histórias. Mas Sim. eu me soube de um americano, ou melhor, um estadunidense viajando, que preferiria se comunicar pelo Esperanto do que com o inglês, porque no inglês ele sentia que ele era testado, ou que a pessoa se testava se comunicando com ela. Enquanto o Esperanto, as pessoas te ajudam. É mais ou menos igual como a gente fica aqui. A pessoa não sabe falar português, você vai dando os toques, vai orientando. Então, tem uma outra filosofia, uma outra abordagem muito interessante, Nossa, que sem bonito. essa questão comercial envolvida. Sim. É, é uma coisa, não chega a ser assim uma coisa espiritual, mas é algo que lembra o espiritual, né? Que lembra o Uhum. humano, né? Coisa de humanidade mesmo, de fraternidade. Que coisa bem linda isso. Aqui em Novo Hamburgo tinha uma senhora na década, ela já deve ter se encarnado, porque ela já era uma senhora mais de idade lá pela década de 90 e ela fazia alguns eventos no centro espírita e ela fazia palestra em Esperanto. Ela juntava, provavelmente tinha, né, um grupo de esperantistas aqui. E daí eu ouvi um dia aquilo e pensei, gente, mas o que é isso? O que é Esperanto? E as pessoas não explicavam direito, não explicavam, assim, ficava uma coisa meio tipo uma névoa. Se eu soubesse que era esse tipo de abordagem, eu acho que eu tinha tentado aprender há muito mais tempo, sabe? Tem gente que não sabe, né, ensinar ou despertar o interesse do outro, né? Mas que legal, Felipe, que legal. É. Quando me falaram de ti, Felipe, eu Agora, posso pensei, te não. contar uma? Hã? Posso te contar uma? Eu Conta. me lembro que o espiritismo também causa certos problemas dentro do movimento esperantista, porque tem Ah, gente que, assim, confunde as problemas coisas. não exatamente, são as questões que são meio, não sei o que tem na cabeça de algumas pessoas, mas eu me lembro que isso foi uma situação que foi colocada por 2 pessoas que nem eram espíritas. Por exemplo, meu professor de Esperanto era protestante, e esse Sim. outro eu não sei se ele era de alguma filosofia. Mas o que eu achei engraçado foi que assim, havia uma certa dificuldade com alguns espíritas que eles achavam, olha como é que vê a questão do movimento conservador acaba envolvendo a cabeça de algumas pessoas. Não, eu vou praticar quando estiver desencarnado. Ah, meu Deus. Vai praticar quando Aí, tiver quer dizer, desencarnado, meu Deus do céu. pois é, gente, aí assim, ia para aula de esquerda, mas não queria praticar, que daqui ficava lá.
absorvendo, mas sem praticar. Gente, isso não tem o menor sentido isso. Ai, E gente do talvez isso céu. seja, e isso talvez seja influência daquele livro Violetas na Janela, que tem umas cenas, não sei se você chegou a ler esse Não livro, me lembro. mas Eles tem uma falavam passagem. Esperanto? Mas lá tinha uma passagem que ela, a princípio, assistia a um coral, e esse coral falava numa língua que ela não entendia. E nisso, ela ficou assim, ué, gente, então não estou entendendo? Como assim eu não estou entendendo essa língua se não precisamos da linguagem articulada, pensamento, enfim. É um negócio confuso que tem no livro, como diversas coisas confusas que tem naquele livro também. Que se Sim, utiliza a sim, linguagem do pensamento, não precisa das línguas, mas se eles se sim. utilizam para se comunicar conosco porque precisa da língua, já são outros 500. Enfim, são umas É. questões assim que ficam na E cabeça das pessoas. eu acho que erradamente algumas pessoas do movimento espírita abraçaram, tipo assim, abraçaram o Esperanto como algo do espiritismo. E não é assim. Não é. O Esperanto não é algo do espiritismo, tanto é que não tem o criador do Esperanto, não. Mas não sei o que aconteceu com alguns espíritas que acham que é do espiritismo. E aí fica uma Tem um coisa livro, estranha, tem sabe? um livro, uma mensagem atribuída a Emmanuel sobre isso, que é... Eu esqueci agora o nome da mensagem, mas depois as pessoas podem procurar, que é um texto de Emmanuel falando da missão do Esperanto, que seria a Hum, língua que substituiria todas as outras futuramente, que é uma coisa... Se a gente pensar em problemas de religião, você imagina uma língua, que a ai, língua por é favor, domínio. né? A gente vê isso. A gente vê agora, por exemplo, eu comecei também a estudar um pouco do mandarim, e ali você sente a filosofia econômica ali tentando se impor, já que o inglês é falado porque as pessoas precisam do inglês para se comunicar. Você chega, Sim. equipamento inglês, tudo que você chega vem em inglês. Você pega o shampoo está lá em inglês, você está no país, Aham. está no Brasil, está lá, está tudo em inglês. Então, é quase que você não tem opção. Você, É ou uma você estuda inglês pressão, ou você né? não É. estuda. É. E o chinês vem, ou melhor, o mandarim também vem se impondo nesse sentido de tentar se colocar. Como o Esperanto não tem poder econômico, só tem esse lado, talvez, afetivo, se a gente pode se expressar assim, Filosófico, talvez. sim, filosófico, de você ser uma língua em que não tem pátria, você tem a questão de você poder se comunicar sem necessariamente estar querendo impor alguma coisa, enfim. E ainda tem outras vantagens hoje em dia, por exemplo, vídeos no YouTube, podcasts, vários podcasts, e, curiosamente, os podcasts mais comuns e que a gente consegue ver com maior frequência são justamente da Rádio Havana Ai, que e da, legal! e da Rádio China Internacional. Infelizmente, esse podcast da Rádio China Internacional que grava 1 hora, era diário. Eu fiquei impressionado. Diariamente, 1 hora por dia E de eles falam Esperanto, para a gente Esperanto. poder... E só em Esperanto, inclusive com aulas de mandarim também lá em Esperanto. E tem lá, gente, que, pelo que eu me lembre, aí é aquela questão, não consigo até ter esse som de ver se tem base essa informação. Mas que lá, por exemplo, especialmente na China, um país absolutamente gigante em tudo, tem determinadas dialetos que não conseguem falar o mandarim, que é uma língua oficial. A língua oficial, você tem os dialetos, Sim. você tem a língua oficial. E quem não consegue usa o Esperanto. Então, E, eu não sei até que ponto que tem essa abrangência, até que ponto que isso tem base na realidade, já que as informações nunca circulam da maneira como a gente imagina, sim. são informações de ouvir falar, mas o Esperanto parece que nesses países, especialmente esses países que eu prefiro dizer, que se auto-intitulam socialistas, tem muito mais tranquilidade e maior aceitação com o Esperanto do que a preocupação de impor sua língua ou impor seu idioma a outros povos. Então, é uma Que coisa que lindo, Felipe. aparentemente, até pelo fato de você ter, né? A Rádio Havana tem programa Esperanto. Fora isso, você tem outros particulares, mas de apoio estatal, que eu me Que lembre, lindo. Vou tentar achar isso, Felipe. Vou tentar achar. Que sim, bacana. a China e Cuba tem sempre.
Eu não sei outros países, mas esses dois têm realmente, inclusive, não é difícil. Você procurar a Rádio Havana, depois até se quiser, depois te passo. Mas eu tenho até alguns baixados, quando posso, escuto também. Que E tem legal. uma rádio também, que é um aplicativo que é Mosaico, que aí você pode escutar programas de rádio esperanto o tempo todo e esses podcasts. Ou, como diria esperanto, podcastoi. Ai, que lindo! Meu Deus, que lindo! O tal do aplicativo, aquele que eu te falei, ele, como ele é gratuito, ele é mais limitadinho, né? Porque tu sabe, eles ficam querendo que a gente compre, né? Lógico, mas Sempre. sempre. Mas é bonitinho porque tu consegue ouvir a pronúncia da palavra, sabe? Nossa, eu me apaixonei. Para gente, para nós brasileiros, que falamos o português aqui brasileiro, não o português de Portugal, eu achei muito fácil, muito simples, assim, muito parecido a pronúncia das coisas, sabe? Porque é muito claro. E essa é uma coisa que, inclusive, eu me lembro que o meu professor de Esperanto falava, e é algo que realmente, quando eu tentei aprender espanhol, tentei aprender italiano, na hora dá um nó na cabeça, porque são três línguas muito claras também. Apesar de o espanhol, o pessoal fala um pouco mais rápido, mas o italiano tem que ser muito claro, é da própria língua. Diferentemente do inglês, do francês, que se você fora, de certa forma, a estupidez que existe de determinados falantes, no seguinte sentido de, não importa, entendeu ou não entendeu, azar o seu. Sim, No italiano, não, é muito claro. E o esperanto precisa ser claro. E aí, uma outra coisa que eu acho importante, especialmente, não sei se quem assiste vai estar se interessando ou quiser também conhecer um pouco melhor o esperanto, ou outro esperantista que queira falar também sobre esse caso, mas a questão de a gramática ser extremamente importante para quem estuda Esperanto. Porque, como não tem uma pátria, você uhum, precisa ter algumas coisas para amarrar para todo mundo se comunicar. Senão uhum, fica uma coisa do tipo dialeto do Esperanto para o português. Não tem como. Tem que ser uma língua internacional, então as pessoas precisam se comunicar mesmo sim. e estar sempre atentas a tudo que acontece. Precisa realmente estudar a língua, né? Precisa realmente fazer mesmo ela sendo uma Uhum. língua fácil né, de fácil aprendizado, a aprendizagem, ela precisa ser estudada. Sim, eu tô brincando, na verdade, porque nesses últimos dias aí, nessas últimas semanas, eu ando conversando com as pessoas a respeito, né? Estou esperando, e me deu uma curiosidade, uma vontade de entender. Aí eu tô, por enquanto, só brincando, mas eu acho que Entendi. eu vou começar a estudar. Isso vai me ajudar e vai me fazer bem. Daí, já pensou se eu consigo fazer minha netinha estudar também? Aí nós duas vamos falar É esperando. ótimo. Vai ser muito legal. Um Querido, meu último troço aqui tá comentário que eu queria apitando. deixar. Hã? Eu tenho um grupo no Telegram de Espiritismo em Esperanto. E aí, todo domingo, eu Ai, que coloco lindo. textos de obras, especialmente obras de Kardec, para quem quiser conhecer. E tem muita gente de fora, mas infelizmente tem pouca interação, porque as pessoas estão, às vezes, interessadas em outros tópicos. Sim. Mas tem, por exemplo, uma outra pessoa que o Fábio também conhece, que é Leandro Abraão, que está lá também, e que talvez seja o mais ativo que eu conheça na questão da divulgação do espiritismo em Esperanto. Mas o O Telegram, Abraão? qualquer coisa. Leandro Abra... Abraão. Como? Leandro Abraão. Ah, não, não Mas conheço. eu não sei se ele é progressista. Mas ele é uma das pessoas que tem ficado Se tu tem mais dúvida, ativa. ele não deve Pois ser. não sei, mas de qualquer forma é a pessoa que É, está mais ativa nessa questão da divulgação do claro. espiritismo em Esperanto. Claro, claro, que legal, que legal. Felipe, eu adorei essa nossa conversa, adorei. Pena que Tá agora eu tenho bem. que contar para a minha comunidade, né? O Zoom está encurtando o meu tempo de 40 minutos agora, que era antes. Com 30 minutos ele já começa a apitar, ó, já ele dá um apito, e depois começa a contar o tempo. Felipe, eu gostei muito, adorei, né, essa tua Também. experiência.
te agradeço de coração. Sei que teu tempo é super puxado, super corrido. Deixa uma mensagem linda aí para as pessoas que estão nos ouvindo. E quem sabe, né, despertar a vontade dessas pessoas novas conhecerem, né, o Esperanto. E é isso. Tá. Então, vamos falar rapidinho. Quem quiser conhecer o Esperanto, tem oportunidades diversas. Pode deixar de repente algum recado aí com a gente. Mas procure Esperanto, digita Esperanto aí no seu mecanismo de busca, que você vai ver um mundo se abrindo ao seu redor. E aí vou deixar a mensagem, que é um lema, não me lembro agora exatamente, mas acho que é da Brasília Esperantista Ligo, que é a Liga Brasileira de Esperanto. Ni laboro cune. Nós trabalharemos juntos. Então, vamos trabalhar para um mundo melhor, também na área linguística, porque isso ajuda a democratizar e a gente se entender melhor, já que essa foi a preocupação do Zamenhof. Nasceu numa cidade com 4 línguas diferentes, tudo pirado, tudo inimigo um do outro. E com o diálogo, que é uma das coisas que a gente precisa fazer, a gente consegue realmente depor todas as armas e entender melhor. E se entender a nós mesmos também, que a gente precisa. Com certeza. Com certeza. Né? O diálogo acho que ainda é a nossa maior ferramenta, né, de tudo nessa vida. Querido, muito, muito, muito obrigada. Eu não quero que a live caia aqui no meio da nossa papo, aqui da nossa conversa. Fica bem, tá? Muito, muito obrigado. Valeu, valeu de coração. Até a próxima. Rugoi Kai Kisoi. Abraços e beijos. Ai, querido.